O ar na Câmara do Conselho Selar era tão pesado quanto a hipocrisia que pairava sobre a mesa de negociações. Embaixador Aires, em seu uniforme cinza de diplomatas do setor solar, sentou-se na extremidade da mesa, a única figura não alienígena, observando o drama se desenrolar com uma quietude que seus inimigos muitas vezes confundiam com passividade. No centro da Câmara, o embaixador Sílfide, Lyra, flutuava levemente sobre o piso de cristal. Os Sílfides eram uma visão de delicadeza. Seres etéreos com pele iridescente, avançados tecnologicamente a ponto de não precisarem mais de armamento militar, apenas ferramentas de engenharia social e paz. Eles haviam subestimado tragicamente o apetite por brutalidade alheia. Diante do Conselho, Lyra tentava argumentar contra a crescente agressão do Império Draxian, uma hegemonia militarista que via a fragilidade sílfide não como uma virtude, mas como um convite. O Draxian nos cobra um imposto de proteção 10 vezes maior do que o necessário para a segurança da rota de comércio. Seus cruzadores estão orbitando nosso mundo principal, exigindo tecnologia de dobra que juramos usar apenas para fins pacíficos. A voz de Lyra era um sussurro, quase um gemido, ressoando nos alto-falantes de tradução. Nós lhes imploramos, conselheiros Selar, vocês que defendem o protocolo galáctico, intervenham. O Draxian usa a força bruta, mas vocês têm a lei. O general Draxian Vrax, uma montanha de quitina blindada, soltou uma tosse que soou como um triturador de rochas. O Sílfide está dramatizando. É apenas um ajuste tarifário. Se eles não podem suportar uma pressão econômica razoável, talvez sejam fracos demais para manter sua soberania. A fragilidade é um convite aberto, embaixador. Vrax rosnou, fitando Aires com desdém. Os humanos eram a mais nova adição à galáxia, mal tolerados, e Vrax considerava Aires um mero diplomata, um zero à esquerda. O presidente do Conselho Selar, um ser de múltiplas articulações chamado Shilar, interveio com a irritação de quem é incomodado durante o jantar. Embaixador Aires, o setor solar tem alguma declaração sobre o conflito de tarifas na fronteira Kaelum? Aires moveu-se pela primeira vez, ajeitando as mangas. Ele viu o medo estampado nos olhos de Lyra. Mas o que o atingiu, o que acendeu a chama silenciosa da fúria, não foi o medo, mas a covardia dos Sílfides. Eles tinham naves capazes, escudos de fase que fariam a Draxian salivar, mas os deixavam enferrujar porque a guerra era muito vulgar. Eles haviam subestimado a ira humana, a ira de uma espécie que odeia o valentão, a ira de quem sabe que, às vezes, a única resposta para a força bruta é uma força bruta mais focada. Sim, conselheiro Shilar, Aires começou, sua voz surpreendentemente calma. Observo que o Protocolo Galáctico 7.3.b proíbe a coerção econômica e militar contra estados não alinhados. Também observo que a frota Draxian está no espaço Sílfide. Vrax bateu o punho na mesa. E o que o humano fará? Lutar por eles? Sua frota mal consegue proteger seu sol. Shilar apressou-se a encerrar o assunto, temendo o conflito. Embaixador Aires, nós somos um corpo diplomático. A votação preliminar indica uma não intervenção, até que o Draxian viole um tratado de não agressão. Você deve manter a neutralidade do setor solar. Entendido, Aires respondeu, levantando-se. Ele deu um último olhar a Lyra, cujo rosto iridescente estava pálido de desespero. O Conselho Selar votou 97% a favor da não intervenção. O Draxian sorriu triunfante. Aires deixou a Câmara do Conselho Selar. Seu passo era firme. No corredor, ele parou em frente a um terminal de comunicação, ativando um canal encriptado de longo alcance. Ele não ia lutar por honra nem por preço. Ele ia lutar porque a justiça havia sido trocada por protocolo. Ele enviou uma única mensagem para seus comandantes mais confiáveis.
O código de ativação foi simples. Uma referência a um antigo filme de ação terrestre que eles costumavam assistir no setor solar. A doutora Anya Vance estava em seu elemento. Caos organizado. No estaleiro Órbita 7, um aglomerado ilegal de docas de manutenção na franja do espaço Draxian, ela estava soldando um cabo de fibra óptica a um motor de dobra alienígena, usando uma colher de café roubada do Conselho Selaar como refletor de calor. Zara, se você pilotar o Fúria como se estivesse tentando escapar de uma multa, isso aqui vai desmantelar, disse Anya, limpando o suor com um lenço oleoso. Zara Bust Volkov, a contrabandista mais rápida da galáxia, riu, seu sorriso iluminando o interior da cabine da nave de transporte modificada. Anya, querida, se não for ilegal, não tem graça. Além disso, estou tentando bater meu recorde de velocidade na Zona Proibida Draxian. E o General Vrax acabou de me dar uma motivação extra ao atacar os Sílfides. Ninguém toca no fraco na minha vizinhança. O Fúria estava irreconhecível. Era legalmente registrado como um transportador de carga não militar, mas internamente, graças a Anya, ele era o motor de dobra mais rápido já visto, com o impulso de um caça de guerra. Anya havia adicionado fitas adesivas de alta temperatura, ou, para ser mais precisa, um polímero de carbono adaptativo que triplicou a eficiência de propulsão. O Draxian já mobilizou uma frota de bloqueio de grau 4 em Kaelum. Não há como você passar pelos sensores, Anya avisou, puxando um monitor que mostrava a rede Draxian. Eles usavam uma complexa teia de sensores de varredura ativa de altíssima frequência. É aí que entra a minha gambiarra, Anya piscou. Ela pegou o único item inofensivo que o Draxian nunca pensaria em blindar: o espectro de transmissão de TV terrestre. Eles usam os canais de baixa frequência como ruído de fundo para calibrar os sensores. Um sinal constante, estático e inútil. Anya conectou o cabo de café à antena externa. Vou injetar um sinal de TV aberta humano antigo, o último episódio de uma sitcom de comédia trash do setor solar, diretamente no espectro Draxian. O sinal de vídeo em si não é ameaçador, mas a taxa de ruído de fundo que ele gera é tão aleatória e complexa que sobrecarrega a calibração de altíssima frequência deles. Zara olhou para o monitor, onde o círculo vermelho da fronteira Draxian, de repente, tinha uma linha fina de estática. Um ponto cego, Eng, criado por uma comédia romântica ruim. Você é um gênio do mal, Anya. Apenas uma engenheira de campo. Agora vá. Capi Stone e doutora Helena estão em Kaelum, disfarçados de observadores da paz do Conselho Selaar. Eles precisam do seu lixo tóxico de contrabando. Zara ligou os motores. O Fúria saltou do estaleiro Órbita 7. Ela voou para o ponto cego. Os alarmes Draxian não dispararam. Ela estava literalmente navegando dentro da rede de sensores deles, escondida atrás do sinal de um programa sobre uma família humana com problemas de relacionamento. Enquanto isso, no sistema Kaelum, Capitão Marcus Stone estava cavando. Ele e doutora Helena tinham poucas tropas, 12 fuzileiros navais humanos, especialistas em guerra de trincheiras de baixa tecnologia e os próprios Sílfides, que eram, na melhor das hipóteses, inúteis para a luta. O Draxian havia iniciado a invasão terrestre, confiante em sua superioridade blindada. Eles desprezavam a infantaria, considerando-a uma tática primitiva. Grande erro. Eles acham que estão lutando contra soldados. Eles estão lutando contra engenheiros de combate. Stone murmurou para Helena, que estava examinando um tipo de areia vulcânica local. O lixo tóxico de Zara chegou. Não era lixo, mas o novo protótipo de arma de Helena. Nitrogênio líquido modificado para ser disperso em massa através de drones de reconhecimento. O Draxian tem medo da chuva, capitão. Helena disse com um sorriso cruel. Mas não de chuva.
Eles temem temperaturas abaixo de 0 em ambientes de alta umidade, pois isso enfraquece a liga de sua armadura. O Conselho Selaar baniu armas de frio por serem muito desumanas. Eu chamo de ajuste de temperatura ambiente. Stone usou a areia vulcânica de Kaelon, que Helena provou ter propriedades isolantes perfeitas, para forrar suas trincheiras. Ele posicionou os drones e ativou a tática de cerco humana. A tática de cerco humana é simples, doutora. Deixe eles fazerem tudo por conta própria, Stone explicou. Os Draxian avançaram. Stone recuou. Os Draxian, vendo o recuo, ficaram arrogantes. Eles ativaram seus veículos pesados, cavando suas próprias trincheiras e estabelecendo posições cada vez mais fundo no terreno vulcânico instável de Kaelon. Então, Stone deu o comando. Não para um ataque, mas para a tempestade artificial de Helena. Os drones liberaram o nitrogênio líquido, cobrindo o campo de batalha em uma neblina gelada. A comédia veio a seguir. O Draxian blindado, preso em suas próprias trincheiras, escorregava no gelo que se formava. Suas ligas blindadas começaram a estalar sob a tensão térmica. Eles não estavam prontos para uma luta onde o chão era mais perigoso que o inimigo. O Império Draxian, que planejava um ataque perfeito, estava sendo derrotado pelo clima, pela simplicidade e pela arrogância. O General Vrax, a bordo de seu Dreadnought, o Invictus, estava fervendo de raiva. O que era para ser uma operação de extorsão rápida havia se transformado em um desastre de relações públicas. Ele ordenou que o Invictus se movesse para a órbita baixa de Kaelon, pronto para bombardear a base orbital Sylphid, onde os refugiados estavam escondidos. Acabar com a capital deles. Eles aprenderão que a fragilidade não é um escudo, rosnou Vrax. Foi nesse momento que a frota Zidar apareceu, vindo do hiperespaço. Piratas e invasores, mestres em sobrecarga tática de energia, os Zidar sentiram o cheiro de um império distraído. O que Vrax não sabia era que essa aparição não era aleatória. De volta à Câmara do Conselho Selaar, embaixador Aires estava terminando de preencher uma série de formulários de ajuste de rota comercial. Ele havia passado as últimas 48 horas aplicando o maior bloqueio burocrático da história galáctica. Senhores conselheiros, de acordo com o protocolo 94.c, o Império Draxian excedeu seu consumo de combustível alocado em 1,4 milhão de unidades energéticas ao mover sua frota para Kaelon. Devo, portanto, congelar todos os pedidos de reabastecimento de rota e suprimentos para as forças Draxian até que a auditoria seja concluída. Aires declarou, com a expressão mais neutra possível. O que ele tinha feito era vazar relatórios de vulnerabilidade, que pareciam erros de cálculo, para os Zidar. Os Zidar vieram para se alimentar da Draxian, que estava com os suprimentos congelados por Aires e focado em um único planeta. A sobrecarga tática Zidar se tornou uma variável calculada no plano de Aires. A batalha naval começou. Os Zidar, com suas táticas de sobrecarga, estavam atacando a retaguarda Draxian. A confusão era o campo de jogo de Zara. A bordo do Fúria, Zara e Anya voavam baixo entre as explosões. Anya, precisamos de um tiro limpo no Invictus. Essa coisa é um tanque espacial. E o Draxian se foca em blindagem primária, não em redundância de sinal. Anya respondeu freneticamente, vasculhando as transmissões de banda larga do Dreadnought. Ela riu, uma risada histérica de engenheira. Não acredito nisso. O ponto fraco do Dreadnought Draxian, o glorioso Invictus. O quê? O canhão principal? Zara gritou. Não, é a antena Wi-Fi de manutenção primária. Eles a instalaram no topo da torre de comando para conveniente acesso de dados para o quartel-general. É um sistema proprietário, mas usa um chip de comunicação de banda aberta. Eu posso sobrecarregá-lo. Zara fez o voo no gás de sua vida. Ela voou através do cinturão de detritos e gás remanescente da batalha,
seu casco raspando destroços, criando um buraco de vácuo temporário que a acelerou. Ela se moveu tão rápido que os sensores Zidar e Draxian não conseguiram travar. Me dê o sinal, Anya. Anya usou um cabo USB adaptado e um transmissor que ela havia consertado com um controle remoto de TV antigo para lançar um pulso de energia. Não um pulso de arma, mas um pulso de ruído de dados focado na frequência Wi-Fi do Invictus. O efeito foi imediato e catastrófico. A antena Wi-Fi explodiu e a sobrecarga causou um feedback no sistema de navegação e energia do Invictus. O Dreadnought vacilou, paralisado. Capitão Stone, vendo a nave-mãe Draxian no espaço travada e sendo atacada pelos Zidar, ordenou o ataque final em Kaelon. Não era um ataque para aniquilar, mas para quebrar a moral. Avancem! Mostrem a eles o que acontece quando se quebra a linha. Fúria total! Stone comandou. Os Draxian em solo, vendo seu comando orbital falhar e cercados por soldados humanos que riam enquanto lutavam contra o frio e o gelo, graças aos agasalhos de Helena e à resistência humana ao estresse Zidar que haviam sido aplicados ali, desmoralizaram. O Draxian só sabia lutar quando tinha a vantagem esmagadora. Eles não conheciam a ira protetora. Eles se renderam ou fugiram. A guerra estava vencida. O Draxian foi humilhado e a frota Zidar, tendo cumprido seu papel de distração, retirou-se com seus lucros. Uma semana depois, embaixador Aires retornou à Câmara do Conselho Selar. O Sylph de Lyra estava lá, com os olhos cheios de lágrimas de vergonha e gratidão. Ares jogou sobre a mesa do conselho as provas reunidas por Helena sobre os verdadeiros crimes de guerra Draxian, juntamente com o manual de operação do Invictus, graças ao hack de Anya, que provava a tática Draxian de usar a burocracia do Conselho Selar como cobertura. Conselheiros, Ares disse, seu tom cortante. A terra interveio, os Draxian recuaram e os Sílfides estão seguros. Vocês votaram pela não intervenção. Nós votamos pela ira. Vocês subestimaram os Sílfides. Eles, por sua vez, subestimaram a ira humana. Não a ira dos conquistadores, mas a ira de quem vê a justiça ser pervertida. Lyra flutuou até Ares, curvando-se. Embaixador, não entendemos. Vocês usaram a força. Vocês foram violentos. Ares sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Foi um sorriso de advertência. Sim, usamos a força, mas a humanidade não luta por honra, nem por preço. Lutamos quando a justiça é trocada por protocolo. O Conselho pode manter sua neutralidade. Nós, contudo, acabamos de declarar a nossa independência moral. A partir de hoje, se você for pequeno, fraco e estiver sendo oprimido, a humanidade é sua defensora. E não há protocolo galáctico que possa nos impedir de proteger o que é certo. O Conselho Selar ficou em silêncio. Eles finalmente entenderam. A humanidade não era uma potência a ser temida por sua força de fogo, mas por sua fúria protetora inegociável. Eles tinham acabado de criar o pior tipo de inimigo. Um guerreiro que só luta quando é moralmente obrigado e que não pode ser parado por nenhuma lei ou burocracia.